Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e esse é o seu Bom Dia Vozão, o noticiário da Alvinegro de Porangabuçu. E hoje vamos falar dele, Clássico Rei, que mais uma vez foi vencido por esse aqui, né? Esse aqui, o maior de todos, o maior do estado, quem manda na porra toda. Então, bora falar, que a gente tem muito o que conversar sobre esse Clássico Rei. Tem muito que a gente passar. Vou trazer toda a crônica cearense aqui, tudo que eles falaram sobre a partida, todas as opiniões dos principais jornalistas e, claro, a minha também, que eu sei que vocês gostam bastante. Então, bora lá para nossa vinhetinha e vamos começar a falar de como foi esse Clássico Rei. Salve, salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Deixe teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo porque é de imensa gratidão a vocês que eu estou aqui pedindo, né? Eu agradeço muito a vocês que estão aqui todos os dias e eu peço muito que vocês me ajudem divulgando esse vídeo para o meu engajamento dar uma voltada. Ele deu uma queda após essa pausa do Mundial. A gente passou muito tempo sem produzir conteúdo. Então, queria muito a ajuda de vocês. Ela é muito importante, tá? E vou começar logo com uma imagem aqui, porque segue o tabu, né? Segue o tabu. Já são 9 partidas. Ah, não, na verdade, é porque o tabu também são de 9. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui é o histórico do Clássico Rei no Brasileirão Betano, né? No Brasileirão, enfim, no século. São 9 jogos, 7 vitórias do Ceará e 2 vitórias do Fortaleza. E o pessoal tá marcando Marcelo Paes aqui. Vixe, Maria. São 9 partidas, né? De 2018 para cá. E são 7 vitórias alvinegras e 2 derrotas. Cara, bem demais o Ceará, né? Bem demais o Ceará. E a tendência é que melhore. Vamos lá, vou trazer agora aqui a opinião do nosso Renato Manso, né, lá do canal dele. Renato Manso, do Fala Manso. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo. Deu vozão na Arena Castelão e segue o tabu contra o Leão. Começa agora os 3 pontos de Fortaleza 0, Ceará 1, em até 90 segundos. A estratégia de Léo Condé funciona mais uma vez. Um time que marca forte, que pressiona, que usa da transição como grande arma e que espera uma oportunidade para ser letal. No segundo teve chance. Das 4, fez um gol, o suficiente para sair mais uma vez com uma vitória, que faz com que o Ceará abra 8 pontos para o Fortaleza. O segundo ponto é: o Fortaleza mudou, mas não melhorou. Até estancou a sangria no primeiro tempo. Eu entendo a escalação que o Vojvoda usou no primeiro tempo para tentar minimizar o risco de sofrer gols do seu rival, como aconteceram nas partidas anteriores. Mas não dá para simplesmente fechar os olhos para a inoperância ofensiva ao longo da partida inteira. Ok, sofreu menos gols, mas não finalizou nenhuma vez a meta do Bruno Ferreira. Não dá. Se jogar assim, a tendência é muito maior de perder do que ganhar. Da Arena Castelão. Tá aí a opinião do Manso. E em cima da opinião dele, eu vou trazer 2 imagens aqui pra gente conversar. E a primeira é justamente da última coisa que ele falou, muita areia. E, cara, o que acontece? 30 dias parado. O último jogo na Arena Castelão foi dia 12 de junho. E ontem dia 13, ou seja, 31, 32 dias depois. Cara, que é isso? De verdade, que é isso?
Como é que vocês fizeram com a Arena Castelão? Passou um mês parado. Gramado cheio de terra. Toda hora que o jogador chutava, subia terra. Que administração é essa, governo do estado do Ceará? O que é que vocês fazem com esse gramado? Um mês parado. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa agora? Condição de praticar futebol naquele gramado. É ridículo. É ridículo. E a gente serve de chacota lá fora. Porque os jornalistas começam a falar que o gramado do Castelão continua uma grande porcaria. A culpa é de vocês. Passou um mês parado. A culpa é de vocês. Absurdo, tá? Absurdo. 59% de posse contra 41%. 12 finalizações para cada lado. 2 chutes no gol do Ceará. 5 escanteios para o Ceará, 3 para Fortaleza. E não foi um jogo tão faltoso para um clássico, né? Foram 25 faltas ao todo. E... cara, é como o Renato falou. Fortaleza entrou em campo com medo. Entrou em campo com 4 zagueiros. Brits na direita, Gaston Ávila na esquerda, Gustavo Mancha e Kusevich. O Gustavo Mancha até se machucou. E o narrador, na hora que ele se machucou, falou: Fortaleza não tem zagueiro na reserva, porque o Davi Luiz estava fora, não sei porquê. Então, teve que botar o Diogo Gustavo Mancha, colocou o Diogo Barbosa na esquerda, e o Gaston Ávila virou o zagueiro pelo lado esquerdo. Entrou com medo. E mais uma vez ele perdeu. Não é a primeira vez que o Vojvoda entra com medo para jogar contra o Ceará. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já entra com medo. E o histórico de 2023, a última derrota do Ceará foi na primeira partida da final do Campeonato Cearense de 2023, que a gente foi derrotado, que eles ganharam o tal do penta deles. Fora isso, não perdemos mais. O que para nós é ótimo. Clássico da moral, tanto que a nossa fase vem melhorando muito. Dizer que eles também não tiveram. Tiveram sim. Tiveram talvez o melhor ano da história do clube deles. Mas já se torna um tabu. Já começa a incomodar o lado de lá. A torcida está cada dia mais crítica. E eu espero, com toda certeza... vou até me colocar em tela cheia. Espero que piore, tá? Eu espero que piore. Eu não tenho nada a ver com isso, meu povo. Nada, espero que piore. Vamos seguindo aqui. Vou trazer aqui o nosso próximo jornalista a falar. Vai ser o Jussier Cunha. Adicionar aqui na tela. Para a gente ver o que o Jussier falou sobre o confronto. Que nem adianta, nem vale a pena a gente comentar. Um segundo tempo em que o Ceará aproveita um erro do Fortaleza, faz 1-0, teve chance de ampliar, mas confirma mais uma vitória, fazendo agora 9 jogos de invencibilidade, desde 23 não perde para o arquirrival, e é bom lembrar que nesse período, boa parte dessa invencibilidade, deste tabu, o Ceará esteve abaixo do Fortaleza Brasileirão, o Ceará estava sempre competindo, e em 2025, terceira vitória em 4 jogos, então é inquestionável o momento dos dois times na temporada. O Fortaleza muito mal e o Ceará fazendo um campeonato bem interessante, bem consistente, dentro da realidade, talvez até um pouquinho além do que se imaginava nesse princípio de Brasileirão. O primeiro... Tá aí, opinião do Jussier. Concordo com ela. Acho contundente. Claramente está fazendo mais do que a gente. Um time que ainda não contratou. O que continua me prejudicando, tá? Eu não vou passar por ninguém aqui.
Continua me preocupando muito o fato do Ceará não ter contratado. Para mim ainda é absurdo. Hoje já é dia 14. A janela está aberta desde o dia 10 e não temos contratações, não temos anúncio. Estamos num limbo. E isso me preocupa pra caralho. Não tenho o que dizer. Mas vamos seguindo. Vou trazer agora a opinião do André Almeida. Ver o que ele falou aí sobre o confronto de ontem. Não se joga, se ganha. Pode ser um velho clichê do futebol, mas que tem muita validade. E no Clássico Rei, principalmente, isso tem acontecido demais. A questão é que só tem acontecido para um dos lados. Para o lado do alvinegro. O Ceará vence o Fortaleza por 1-0 no primeiro Clássico Rei da Série A de 2025 e com merecimento. Mais uma vez, o Ceará foi o time que melhor entendeu o Clássico, que melhor soube jogar o Clássico, que cumpriu a sua estratégia à risca, conseguindo ter efetividade e anulando muito bem o seu adversário. O Ceará venceu por 1-0 e poderia ter sido um placar até mais elástico. É verdade que não foi um jogo tecnicamente brilhante, por isso que a gente pode dizer que clássico não se joga, mas se ganha. Primeiro tempo, principalmente, de muitos erros, de poucas finalizações, muitas tomadas de decisões equivocadas e pouca inspiração. Mas no segundo tempo, a estratégia alvinegra prevaleceu. O Ceará fez 1-0, poderia ter feito 2 e até 3. Teve as melhores chances do jogo para isso. Uma oportunidade claríssima do Fernandinho de cara com o Breno. E no último lance do jogo, o Lourenço também, cara a cara com o goleiro tricolor. Duas oportunidades desperdiçadas. O Fortaleza foi inofensivo. Não conseguiu criar oportunidades claras para marcar. Sobre o jogo, e eu preciso dizer uma coisa, tá? Vou remover aqui o André da tela. Preciso dizer uma coisa. Fica, Voivoda! Fica, Voivoda! Pode deixar o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar, que o trabalho do homem é bom. Pode deixar ele aí, pode deixar, é o melhor técnico da história, pode deixar o Voivoda. Vamos ver agora a opinião do Fernando Graziani. Justa vitória do Ceará sobre o Fortaleza neste domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, 1-0, gol do Galeano no segundo tempo. Foi um primeiro tempo muito pobre tecnicamente e ofensivamente a desejar. Tivemos muito pouco futebol de qualidade. No segundo tempo, aí sim, o Ceará que foi superior e mereceu a vitória por 1-0. O Kusevich cometeu um erro gravíssimo, entregou a bola nos pés do Pedro Henrique, que fez toda a jogada para o Pedro Raul, e a bola sobrou para o Galeano, 1-0. Depois da vantagem, o Ceará se postou ainda melhor defensivamente, sofreu muito pouco. Fortaleza não criou nada de forma aguda, teve muitos problemas na criação, é uma situação delicada para o tricolor, que segue, né, numa situação ruim, até porque já está 9 jogos sem vencer o Ceará e segue na zona de rebaixamento da Série A. E o Ceará poderia ter ampliado para 2-0, mas o Fernandinho perdeu um gol inacreditável, uma grande jogada do Galeano, foi um dos melhores em campo. O Ceará sobe para a 9ª colocação, é um bom momento do Alvinegro, belo trabalho do Léo Condé, e o Vojvoda com muitos problemas. O Fortaleza segue realmente jogando mal, e a vitória deste domingo foi super justa, como eu disse. O Ceará foi mais firme defensivamente e aproveitou melhor as oportunidades. 1-0. Aí, falta uma partida para concluir a 13ª rodada, só falta Juventude e Sport. Claro que tivemos 2 jogos adiados, mas dos que vão ser jogados, só falta um. Juventude e Sport, que só vai mexer na última posição do campeonato, na penúltima, na verdade, né? Se o Juventude ganhar, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos aqui. Flamengo líder, venceu sua partida com 12 jogos, é líder do campeonato com a mesma pontuação do Cruzeiro, que faz um baita campeonato brasileiro, e tá chegando o nosso confronto contra o Cruzeiro, tá? E ele é fora, então vai ser difícil. Os dois com 27, o Flamengo com a partida a menos. Bragantino com 26 pontos, surpreendente pra caramba o campeonato do Bragantino, tá? Muito surpreendente. São 13 partidas, 26 pontos.
Bahia com 24 pontos, faz um baita campeonato brasileiro também e tem elenco para isso, tá? O Bahia tem elenco para estar onde está. Não vou questionar o Bahia. Palmeiras em quinto, 2 partidas do pré-mundial e agora, depois que voltou do mundial, como voltou depois também não jogou, tem um jogo adiado. Botafogo com um jogo a menos tem 21 pontos. Fluminense com 2 jogos a menos, mesma situação do Palmeiras, com 20 pontos, é o sétimo. Atlético Mineiro com 20 pontos. Ceará, 18 pontos, é o nono. Mirassol com 17 também tem 2 partidas a menos. Coincidiu dos 2 confrontos do Mirassol ser contra 2 times do Mundial de Clubes. Corinthians é o 11º com 16. Grêmio é o 12º também com 16. Internacional com 14, saiu da zona. Vasco da Gama com 13. São Paulo com 12. Santos com 11. E a zona do rebaixamento está assim: Vitória com 11, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e Sport Recife com 3. Juventude tem 8 pontos e 2 vitórias. Se ele vence, ele naturalmente já ultrapassa o Vitória, que só tem 2 vitórias. E o Santos... ele não sai da zona por conta do saldo de gols, né? O Juventude é a pior defesa do campeonato, tomou 24 gols. Até hoje eu acho um absurdo a gente ter perdido aquele jogo, mas enfim. Ele não vai sair da zona por conta do saldo de gols, então o Santos está salvo nesse quesito. Mas se o Juventude vencer o Sport hoje, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, né? Ele ultrapassa todo mundo. Sport seria uma trinca de leões nas 3 últimas posições do Campeonato Brasileiro. Lamentável o Campeonato Brasileiro feito por essas 3 equipes no melhor ano nordestino na Série A, né? Vamos ver aqui como foram os resultados dessa rodada. Dá uma passadinha aqui rápida. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense foram jogos adiados. Flamengo venceu por 2-0 o São Paulo em casa. Internacional venceu por 1-0. Vasco da Gama perdeu para o Botafogo. Bahia perdeu para o Atlético Mineiro. Corinthians perdeu para o Bragantino. Cruzeiro massacrou o Grêmio 4-1. Nós vencemos o Clássico. E hoje falta o último confronto. Esses foram os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, turma? O que vocês acharam da rodada? Estão felizes com a posição do Ceará? Não tem nem como não estar, né? Hoje é uma bela segunda-feira para quem veste as cores alvinegras aqui na cidade. No mais é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!